Agora, existem pessoas que praticam um vodu fora do Haiti. O que me assustou é que parte dos rituais era ou curar alguém de alguma coisa ou amaldiçoar alguém com alguma coisa. O mais interessante é que isso funciona. Santeria, voodoo, assassinato, ritual satânico. Esse tipo de morte é muito raro, mas acontece. Quando isso acontece, alguém precisa entrar na sala e superar. As velas, o sangue, os restos de animais, os altares, os símbolos estranhos entalhados nas paredes e descobrir o que realmente aconteceu. E essa pessoa é nossa convidada de hoje, Barbara Butcher, a ex-investigadora de mortes de Nova York, que já entrou em milhares de cenas violentas. Assassinatos, mortes rituais, vigaristas, psicopatas, as coisas mais sombrias que a cidade produz às 3 da manhã. E é para ela que ligam quando alguém se vai e ninguém sabe o motivo. Hoje vamos explorar cantos estranhos, falar sobre mortes rituais de voodoo e como é entrar em uma cena de altar de santeria. E quando ela trabalhou com um médium para localizar uma vítima. Também falamos sobre cenas de crime simbólicas como maldições e mortes induzidas pelo medo, além do efeito placebo. Alguém pode realmente morrer por acreditar que está amaldiçoado. Este episódio é fascinante, mas é sombrio e desconfortável, então eu recomendo que você assista com certa discrição. Se você se interessa por crimes, morte ritualística e pelo que a morte pode nos ensinar sobre viver, este episódio é para você. Bárbara é fantástica e uma excelente contadora de histórias. Acho que vocês vão gostar. Sem mais delongas, sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento. Eu queria te perguntar especificamente, você lidou com tantos casos em que as cenas são bem claras. Dá para saber mais ou menos o que aconteceu ali? Há algum tipo de ligação com gangues, algum ato aleatório de violência? Eu quero saber sobre os casos que parecem mais ritualizados, que têm detalhes estranhos, inexplicáveis, talvez ligados a algum tipo de assassinato ritualístico ou algum tipo de crime religioso. Quando você chegou a uma cena, olhou em volta e disse: "Isso é bizarro e diferente de tudo que já vi." O que vem à sua mente? Sim, santeria é uma forma válida de prática religiosa de adoração. Usando os deuses antigos de origens africanas ou de origens hispânicas, cubanas, dominicanas, onde sabe quando os escravizados da África foram trazidos para as ilhas e se casaram com os povos indígenas locais. Muitos dos deuses antigos vieram com eles. E então, essa forma de adoração surgiu de alguma forma ali. Eles se tornaram um elemento de sacrifício. Agora, eu nunca vi uma pessoa sendo sacrificada em um ritual de santeria. Mas eu cheguei a uma casa, um apartamento, alguém estava morto, uma mulher. E havia um altar, não consigo me lembrar para qual deus era, mas era um altar enorme, cheio de todos os tipos de oferendas, sabe? Uma maçã, um pedaço de carne cozida, um potinho queimado com algo lá dentro que parecia um osso. E por toda a casa há diferentes ícones e figuras dos deuses. E eu pensei, isso tem algo a ver com a morte dela? E, infelizmente, eu não me lembro do que ela morreu. Queria lembrar de coisas que bloqueei por medo, então não tenho mais essas memórias. Eu não consigo me lembrar se ela foi assassinada ou se foi uma morte violenta. Certo? Mas eu não consigo lembrar exatamente porque isso realmente me assustou. Sabe, nós tínhamos uma consultora de antropologia na época. Isso foi, de novo, lá nos anos 90. E quando disseram que o osso queimado era de animal, fiquei aliviado, graças a Deus. Porque parecia um dedo humano. E os pedacinhos de carne pareciam órgãos de um animal, sabe? Tipo um coração carbonizado. E o que me assustou é que eu acredito que parte dos rituais era ou para curar alguém de alguma coisa, ou para amaldiçoar alguém com alguma coisa. Agora, Existem pessoas que praticam um vodu fora do Haiti, uma vertente específica dessa chamada religião vodu, na qual há ah, maldições lançadas sobre as pessoas, feitiços e todo tipo de coisa. O mais interessante nisso é que funciona na cultura caitiana.
Já houve muitos casos de pessoas que foram avisadas de que o sacerdote vodu lançou uma maldição sobre elas. E você vai morrer, vai definhar e morrer em um mês. E, sabe, elas param de comer, ficam histéricas e entram em pânico e realmente acabam morrendo de medo, de terror. Uau, é uma resposta placebo. Sim, é como se fosse uma resposta mental a uma ameaça física. Isso é assustador, porque você pensa nos sacerdotes do vodu, que os deuses do vodu vão te destruir. Fico pensando se há estudos sobre isso e gostaria de ler um livro sobre o tema. Uau, Porque isso acontece. isso é interessante. Já ouviu falar do livro A Serpente e o Arco-Íris? Já ouvi esse nome. Você se importa de pesquisar isso no Google? Christos. Esse livro foi escrito por um antropólogo de Harvard. Ele foi, se não me engano, para o Haiti e estava especificamente estudando esses feiticeiros que faziam esse tipo de feitiço, maldições para o povo da ilha e Christos. Pode me corrigir se eu estiver errado, faz muito tempo que li esses trechos. Mas houve um caso específico em que havia um feiticeiro, ou acho que um sacerdote de vodu, que estava administrando drogas para simular a morte das pessoas. Depois cuidavam do enterro e, posteriormente, as exumavam. E elas voltavam à vida. Elas não estavam mortas e voltavam à vida, o que era usado como prova dos poderes divinos deles, dizendo que podiam salvar e trazer a pessoa de volta. E houve alguns casos em que os sacerdotes, esses sacerdotes vodu, então escravizavam essas pessoas, onde, na prática, elas viviam em suas casas como servos contratados e continuavam a receber drogas. Essa é a origem dos zumbis. Certo? A história dos zumbis vem disso, onde as pessoas são restauradas à vida. O etnobotânico de Harvard, Wade Davis, investiga a base alimentar e farmacológica haitiana dos zumbis. Ele viaja ao Haiti para investigar como sacerdotes usam estados de quase morte induzidos por poções para criar zumbis e exercer controle social. E parece insano. Mas está documentado por alguém que parece ser, sabe, um etnobotânico confiável que fez seu trabalho nesse tipo de pesquisa. Quero saber o que usaram. Foi succinilcolina, mas ela faz parar de respirar. Então não deve ser, pois é um paralítico completo. Certo? Eu não tenho certeza. Uau, o que será que eles usam? Estranho. Né? E isso virou um filme em 88, mas é uma coisa tão bizarra, tipo, o fato de que acho que essa é a questão, né? Porque às vezes eu fico pensando nessas coisas de maldições e coisas assim, porque tem uma parte de mim que é muito pé no chão. Eu penso, nunca vi nada assim. Não consigo aceitar totalmente essa ideia de você lançar um feitiço em mim. Mas se você acredita que isso é verdade e talvez exista algum tipo de força médica externa ou uma droga envolvida, será que você conseguiria criar o efeito? Como se fosse verdade. Assim, na mente de quem assiste, isso vira realidade. com certeza. Nesse caso, é justo dizer que isso é besteira, considerando que esse cara realmente ressuscitou alguém dos mortos. Sim. Mas não literalmente, e sim na mente das pessoas ao redor. O mito que construiu reforça sua influência na ilha. É poder. Com certeza. Ele tem controle sobre a vida e a morte. Ele pode te trazer de volta. Quero dizer, o maior poder Uau. é... Eu preciso ler esse livro. Me pergunto se você acharia interessante. Sabe, a outra coisa que eu vi que foi realmente estranha. Se você se lembra do caso de Irene Silverman, uma mulher de classe alta que morava no Upper East Side, tinha uma bela casa geminada. E havia 2 vigaristas que entraram na vida dela, Shante Kimes e o filho dela, Kenneth Kimes. Eles eram vigaristas, golpistas, muito próximos, e Irene Silverman os recebeu em sua casa. Eles a convenceram de que eram intelectuais respeitáveis procurando trabalho em Nova York e ocupavam cargos em universidades. Eles a convenceram e ela deixou que eles ficassem. O objetivo deles era matá-la e tomar posse da casa. Tipo, fazer com que ela assinasse a casa para eles. Eles eram vigaristas com um longo histórico desse tipo de crime. Enfim, ela desaparece, ninguém consegue encontrá-la em lugar nenhum, e a polícia está procurando por ela em todos os lugares. Fico pensando, o que pode ser? Será que a mataram? Eles nunca jamais encontraram um corpo. No entanto, sabe-se que a fundação de um prédio ao lado estava sendo refeita e uma casa geminada foi construída em cima dela. Antes que alguém dissesse, espera, ela pode estar lá embaixo. Isso foi estranho. Mas de qualquer forma fui chamada por uma médium que disse, olha, eu sou médium.
Acho que sei onde Irene Silverman está. Acho que sei como encontrá-la. E está em um campo em Nova Jersey, perto dos pântanos, ela disse. Neste sábado, você gostaria de ir comigo e ver se conseguimos encontrá-la? Sim, claro, quero dizer, eu topo qualquer coisa que seja interessante, nova e maluca. Gosto de aprender, então saímos. Ela tem uma vara de radiestesia, daquelas que abaixam ao encontrar água ou corpos, varas dançantes. E então começamos a andar pelo campo. Agora, o que eu sei é que é possível encontrar corpos em um campo observando várias coisas. Uma delas é uma depressão no chão, aproximadamente do tamanho de uma pessoa. Porque quando você cava um buraco, coloca algo dentro e depois cobre de novo. Fica muito ar naquela terra, então você vai perceber que ela afundou um pouco. Essa é uma boa maneira de encontrar alguém, né? E eu descobri que a academia do FBI fez um curso de uma semana sobre, sabe, assassinos e como eles escondem corpos e tal. Muito divertido. Ah, uau. Então eu estava procurando por isso. Eu também estava procurando por áreas onde a grama era verão e estava particularmente verde e viçosa, porque o corpo, à medida que se decompõe, se torna um ótimo nutriente para plantas e árvores. Mas aqui está a questão. Ao caminharmos pelo campo, vimos uma linha de trem aparentemente abandonada, com grama entre os trilhos. E nos trilhos eu vejo a cabeça de um cachorro, ainda com um pouco de carne grudada nela. Uma panela, tipo com cinzas dentro, algo que foi queimado, um pilão que você usa para moer as cinzas. Ah, uma cruz, tipo uma cruz cristã que estava simplesmente ali. Havia todas essas coisas e por algum motivo eu pensei que isso estava protegendo a área. Era um cachorro, tinha caninos longos, sabe? E parecia o crânio feroz de um cachorro feroz e todas essas outras coisas. O que elas significavam? Será que houve sacrifício aqui ou algum feitiço foi lançado para impedir a entrada de pessoas? Foi assustador, aliás, mas é claro que eu entrei mesmo assim. Queria tanto ter aquelas fotos. Entreguei todas com meu relatório, mas queria tê-las hoje. Porque era um altar estranho montado de um jeito que a cabeça do cachorro estava virada, que se você subisse por esse caminho, veria o cachorro de qualquer forma. Nós não encontramos Irene Silverman. Obviamente ela nunca foi encontrada, e meu chefe a declarou morta depois de anos, sabe? Porque ninguém... E eles não puderam acusar Santa e Kenneth Kimes de assassinato porque não tinham um corpo. Eventualmente, porém, eles conseguiram provas suficientes para julgá-los, e eles eram golpistas que também foram acusados de outras coisas. Então eles acabaram indo para a prisão. Acho que Shantae morreu, mas Kenneth provavelmente segue vivo. Uau. E o maior castigo para eles foi colocá-los em prisões separadas, eles precisavam estar juntos. Foi, como é que chamam isso? Uma loucura a dois, quando duas pessoas se juntam e compartilham uma loucura que cresce entre elas. Uau. Há todo tipo de coisa estranha no mundo, não é? O que a vidente ou a médium disse? Qual foi a explicação dela? Quando você vai embora e ela diz, não funcionou. Ela disse, talvez não recebamos os sinais certos. Não é questão de raça. Use outro termo. Os sinais certos não estão surgindo. A energia e as forças energéticas estavam longe do profissional, pois o campo era enorme e não conseguimos cobrir tudo. Era muita energia. Ela sabia o que fazia, seguindo sua varinha. É como o Wi-Fi, mais ou menos. Sim, exatamente. Você pega um sinal melhor. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo agora? Você já ouviu falar disso funcionando como um médium ou algum tipo de psíquico assistido ou algo assim? Você ouve histórias de departamentos de polícia consultando alguém e conseguindo usá-lo. Já ouviu isso ser usado em outros casos? Eu não ouvi falar disso em Nova York, mas já houve casos em que videntes, por algum motivo, realmente sabiam de algo. Talvez tenham sabido por um vizinho ou ouvido algo que as levou até lá. Mas elas tinham um certo fato ou algo que ajudou e acabou sendo verdade. Talvez soubessem algo exclusivo da polícia, então podiam conhecer um policial que contou para elas. Mas seja o que for, por algum motivo, parecia que a vidente resolveu a situação. Descobriu alguma coisa. Não sei como isso funciona, mas quase sempre é assim. Depois, vão ligar para ela de novo em 2 anos, quando surgir outro caso parecido. Claro! Então, eu
Eu sou vidente para a polícia. Sou consultora psíquica para a polícia da cidade, da vila e do vilarejo de Dakota do Norte. Perceptiva, homicida, seja o que for? Certo? Então, eu não sei, mas não, nunca ouvi nada em que uma vidente realmente soubesse de algo e que levou à prisão do autor, prisão e condenação. Então, nunca ouvi falar disso antes. Vamos em frente. Teve algum outro caso que você viu e pensou? As circunstâncias em torno disso são simplesmente bizarras? Parecia que tinham algum tipo de misticismo estranho. Não, sabe, muita coisa está bloqueada. De verdade. Sim, está mesmo. Eu tenho um vislumbre na minha cabeça de tipo, é uma cena estranha, e aí ela desaparece. Porque isso assustou você especificamente? Sim. O que te assustou nisso? Ahn, uma força que eu não entendia ou conhecia isso. Havia realmente alguma noção de que esse voodoo ou essa santeria eram poderosos de alguma forma, tipo uma maldição? Sou uma pessoa inteligente, não acredito em maldições. Só acredito quando alguém diz que a pessoa vai morrer e isso acontece por influência psicológica. Não sei, mas há certas coisas. Lembro de entrar em casos estranhos. Ah. E então fica tipo em branco. Então, e eu sei. Por exemplo, foi um caso que realmente me incomodou. Não vou entrar em detalhes, foi perturbador. E então, com minha psiquiatra, eu estava fazendo essa terapia de exposição para TPT, para, você sabe, tirar esse caso da minha cabeça, fazer com que ele parasse de me assombrar. E então ela me pediu para descrever várias e várias vezes até que isso perdesse um pouco do seu poder. E eu descrevi em grande detalhe. Alguns meses depois, estou olhando meus papéis, uns arquivos antigos, coisas assim, e encontro justamente esse caso. Estou lendo e penso: espera aí. Não, não foi assim que aconteceu. Eles não estavam na sala de estar e na cozinha. Não, não, eles estavam atrás das cortinas. Espera um minuto, isso não é possível. Eu vejo na minha cabeça, vejo exatamente como foi. Eu sei, porque eu estava lá. E agora eu olho para o meu relatório e escrevi algo completamente diferente. Isso me assustou pra caramba. Falei para minha psiquiatra que o caso que descrevi não aconteceu daquela forma. E ela disse: tudo bem, calma. Eu perguntei: estou ficando louca? Perdendo a cabeça? Ela disse: não, calma, aqui está o ponto. Quando você entrou nesse caso, você ficou tão horrorizada, envolvia tortura e essas coisas, que você não estava lá. Você se fechou de um jeito tão completo que suas emoções, sua mente, seu coração, eles realmente não estavam lá. Então você fazia seu trabalho em um tipo de estado de fuga totalmente desligada. E você ia embora e ficava com uma imagem na sua mente e ela ficava presa lá. Mas não era bem assim. A sua versão, a minha versão, não era tão ruim quanto a versão real. Ah, é mesmo. Sim, foi pior do que eu pensava, foi pior. Eu lembrava que tinha sido horrível. Mas na verdade, quando li o relatório, foi mais intenso do que eu lembrava. Então eu entendo por que minha mente mudou isso. Uau! Mas isso me assustou pra caramba. Eu pensei: estou ficando louca? Posso acreditar no que vejo, no que ouço? Não, sua psique tentou te proteger. Parece que sim, né? Sim, minha psique desligou isso, me protegeu e então criou um cenário. Mas ler meu próprio relatório e dizer: espera um minuto, calma, 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 calma. Na verdade, eu até liguei para um dos detetives que tinha trabalhado comigo no caso. Eu disse: olha, você não vai acreditar nisso, mas você se lembra de tal e tal coisa? Ele disse: não, na verdade, eles foram espancados aqui. E eu fiquei tipo: sério? Eu disse: estou lembrando diferente. Ele disse: não se preocupe com isso. Você se fechou, você guardou, você arquivou, você encerrou isso. Isso saiu de volta pelo seu cérebro em pequenas partes. E seu cérebro tinha algumas partes, então criou uma nova história para uni-las. Sim, fez isso. Isso é tão estranho. Pra amenizar isso pra mim. Uau! Então, mas isso me assustou muito. Fui ao neurologista, contei o que houve e perguntei se eu estava louca. Ele disse que não, que minha psique só me protegeu. Existem casos que são, eu li, não exatamente iguais, mas parecidos com esse.
Quando as pessoas fazem, eu esqueci o nome, acho que é chamada de calosotomia, quando basicamente há uma bifurcação do corpo caloso. Sim. O corpo caloso apresenta bifurcação, deixando os hemisférios direito e esquerdo quase separados. E como resultado, eles apresentam esses fenômenos estranhos em que nem sempre conseguem acompanhar exatamente o que viram, mas eles criam novas histórias em sua mente com base no que recebem de informação visual, então não criam uma narrativa extremamente coerente. Não lembro os detalhes desse estudo, mas tinham esses pacientes e mostraram a eles algo como uma pá, um pé de galinha ou outro símbolo aleatório. E eu não lembro exatamente o que era, mas dependendo do que mostravam para eles, eles não conseguiam lembrar exatamente qual era a imagem que tinham visto. Cristos pode pesquisar isso no Google, pá do Google, estudo do corpo caloso do pé de galinha, acho que vai conectar. Sim. Mas a gente tem que ver, né? Quer dizer, eu já ouvi falar de lesão no corpo caloso ou divisão pós-cirúrgica, onde agora eles conseguem sentir o gosto dos sons. Ah, interessante. Sim, ou as cores têm um certo som e, sabe, o LSD faz isso. Interessante. Bem, uma pessoa que eu conheço viu notas musicais saindo de um rádio. Ah, é isso então. Então, quando perguntado, ok, role até o topo aqui, isso, até o topo da sessão. Então, este é o clássico experimento do cérebro dividido, onde o neurocientista Michael Gazzaniga demonstrou a função especializada. O paciente foi exposto simultaneamente a duas imagens, um pé de galinha e uma cena de inverno com neve enquanto tentava. Foi pedido que escolhesse uma imagem entre cartas com as duas mãos e depois descesse a tela. Cristos. A mão esquerda, guiada pelo hemisfério direito, apontou para uma pá, a direita pelo hemisfério esquerdo para uma galinha. Sim, quando perguntaram o motivo, o hemisfério esquerdo tentou justificar a ação da mão direita, inventando uma explicação. Disseram que era preciso de uma pá para limpar o galinheiro. Sim, sim. Devido à separação do cérebro, sem comunicação entre eles, veem essas duas imagens. Quando pedem para escolher, eles o fazem e o cérebro cria uma história para dar sentido ao que viram. Sim. E eu fico pensando, no seu caso, você está se dissociando e puxando essas imagens aleatórias. Então, seu cérebro cria uma história para dar sentido às imagens em sua mente. Sim. Isso não faz sentido, pois você perde partes disso. Você está dizendo que eu tenho dano cerebral, você está dizendo que eu sou louca, não ouse. Eu sou danificada, mas não sou esse tipo de danificada. Mas talvez fosse melhor se você fosse mais danificada. Talvez assim você esquecesse mais. Eu também, mas estou trabalhando nisso. Isso é fascinante, não é? Curioso como nossos cérebros criam histórias para nos proteger. E sabe, esse tipo de distanciamento, isso acabou de me ocorrer. É muito parecido com uma lobotomia. Quando você destrói o lobo frontal, as emoções desaparecem. É, claro. Certo. E isso é como realmente cortar suas emoções permanentemente. Então, eu consegui me lobotomizar psiquicamente. Certo. Sabe, cortar minhas emoções. Estranho. Bizarro. Uau. Na sua experiência, homens e mulheres matam de maneiras diferentes. Sim. Como? Sim, os homens são mais agressivos, são as armas. Mesmo quando você olha para as estatísticas, os homens se matam com armas, explodem a própria cabeça, às vezes se esfaqueiam no coração. As mulheres, sendo menos raivosas, tomam pílulas para dormir. Agora, a diferença é, e eu falo sobre isso no livro, a raiva versus as pessoas tristes e raivosas. Elas estão tão deprimidas, sentindo tanta dor, e ninguém no mundo está ajudando elas. Ninguém percebe ou pergunta, você está bem? Então elas pulam de um prédio, fazem uma bagunça enorme, um barulho enorme e assustam as pessoas. Explosão enorme, vão se ferrar. Olha o que fizeram comigo. Agora vocês vão sentir o que eu sinto. Eu existo, vocês sabem como isso foi. Agora vocês me veem, antes não me viam. E aí vem a tristeza, sabe? Um coração partido. Tomar comprimidos, sentar na banheira e simplesmente adormecer e morrer, ou monóxido de carbono, só sentar no carro e ir embora em paz. Elas ficam tristes, mas acho que as mulheres, por serem menos agressivas, menos destrutivas do que os homens, não querem explodir os próprios miolos. Sabe, talvez elas... Talvez não. Isso não, sabe, não acontece muito com as pessoas hoje em dia. Eu não vejo, faz muito tempo que não vejo isso. Isso é estranho. Eu me pergunto por quê. Hoje há maneiras mais fáceis de fazer isso, até mesmo com aquele livro idiota que eu odeio. Como é que se chama? É um manual de instruções.
Apenas 13 razões por quê. Não, é tipo, na última vez, eu não sei. Cristos, você pode pegar o livro. Manual? Era como um livro de ficção? Não, era real. Foi um best-seller. Era sobre como cometer sem, sabe, muita dor, sem muito dano. Um manual completo de não. Saída final, era isso. Saída final, saída final. Sim, capa branca, eu acho. Estranho, e era um livro popular. Não, muito, sim. Terceira edição. Ó, um best-seller do New York Times. Olha só, hein? Deixa eu ver as edições anteriores. Uau, Regulamentos de construção agora, isso é estranho. preciso do resultado final após ler. Sim, tudo bem. Não, eu lembro de ter visto esse livro em várias cenas e isso me irritou demais, porque o que deveria ter começado era com uma explicação sobre a natureza da depressão, a natureza química, a natureza incidental, como uma tragédia horrível, a doença, sabe, eu estou morrendo de dor. Deveria ter explicado isso antes de falar dos tratamentos. Agora, os seguintes antidepressivos podem ajudar especialmente com a tragédia de curto prazo. Certo? Esses aqui são para o longo prazo. Veja quem você pode ligar. Ou você pode conversar com seu padre, mas fale com alguém, sabe? E aqui está o número da linha direta. Certo? E eles não fizeram isso, disseram. Se você quer morrer, aqui estão maneiras de fazer isso que são menos dolorosas, mais pacíficas. Eles ensinaram a elas como tomar comprimidos sem vomitar. Por um tempo, vodka e pílulas para dormir foram uma das principais opções. Nossa, Então eu não gosto mais desse livro agora. quanto aos crimes externos e à raiva, quando homens estão matando outras pessoas ou quando mulheres estão matando outras pessoas, o modo como eles fazem isso é diferente. Sabe, eu acho que homens atiram mais, claro, eles estrangulam mais. Eu não sei, nunca ouvi falar de um caso em que uma mulher estrangulou outra mulher. É difícil para a maioria das mulheres estrangular um homem, mas sim, estrangulamento é algo tão pessoal, tão agressivo e quase sexual. Olha pra mim, eu vou te matar. Ahn, Mulheres, tudo bem. Vamos ver quem são as grandes assassinas. Aileen Wuornos, sabe, ela atirou neles. Você já lidou com alguma cena de assassinas? Sim, teve uma mulher que matou o estuprador da filha dela. Nossa! Isso foi há muito tempo. Sim, eu a aplaudi. O que aconteceu com ela? Ela foi presa, não sei o que ocorreu depois quanto às acusações, mas sei que houve algumas. O estuprador foi solto, e isso foi o que realmente a levou para o próximo nível, sabe? Tipo, uau, loucura. Conversei com um cara, Clark Fredrickson, esse era o nome dele, acredito que ele era de Nova Jersey. E ele foi abusado quando menino por um cara da cidade dele. Ele era o xerife da cidade onde estavam os meninos, e ele era um deles. E então, anos depois, quando ele já tinha uns 40 anos... Aqui está, Clark Fredericks. Desculpa, Clark. Clark Fredericks? Ele esbarra com ele em uma loja e ele está lá e vê o cara. Esse era um garoto cuja vida saiu completamente dos trilhos, ele entrou em espirais de vício e auto-ódio e teve uma vida longa e tumultuada, muito disso causado por esse homem. E ele está lá agora, um homem muito mais velho com um garoto da mesma idade que Clark tinha. Quando isso aconteceu com ele, e Clark foi até a casa dele e o matou. Ótimo. Quero dizer, vamos lá. Bom, ótimo pra você, Clark. E então o Clark foi pra prisão e pegou o mínimo. Acho que foram uns 5 anos. Acredito que ele me contou e talvez eu esteja errando a linha do tempo ou alguns detalhes, então peço desculpas se for o caso. Mas ele disse que quando deu o depoimento dele, na hora de ser sentenciado, porque acho que ele se declarou culpado e falou, eu fiz isso, blá blá blá. E eu nem acho que isso foi a julgamento, porque acho que ele só se declarou culpado mesmo. Quando ele depois na sentença, eles se levantaram e o aplaudiram. Todas as pessoas na sala do tribunal, e acho que o próprio juiz disse, me dói ter que fazer isso com você. Porque o sistema falhou com você por tantos anos que você teve que fazer algo impulsivo e colocar sua própria vida em risco para conseguir justiça pelo que aconteceu com você e com tantas outras pessoas. Me dói te mandar para a prisão, mesmo que por um dia, mas pela lei estadual, preciso te sentenciar a pelo menos 5 anos. Acho que ele cumpriu uns 3 ou 3 anos e meio. E agora ele trabalha pela reforma. Para esse tipo de crime... Eu o aplaudo. Sim.
Quantos garotos ele destruiu, quantas vidas? Bem, Ele disse que outros garotos da cidade se mataram, ficaram viciados em drogas e morreram, depois descobriram que também eram vítimas do mesmo homem. Se o sistema tivesse agido antes contra esse monstro, quantas vidas teriam sido salvas? justiça pelas próprias mãos? Certo? Não acredito em matar ninguém. Nem insetos eu mato, apenas solto eles pela janela. E o vigilantismo deve ser desencorajado. Mas às vezes de verdade você entende, você compreende. Se o sistema falha com as pessoas mais vulneráveis da sociedade, que outra escolha existe? É, Qual é o recurso para isso? Ele até poderia processar, mas o prazo de prescrição já passou, faz 30 anos. certo? Você pode tentar conseguir provas, mas provavelmente não há mais. Tudo já foi destruído. Sim. Eu não sei o que você faz nesse caso. Poxa, estou ficando deprimida, tá bom? Antes de irmos, quero saber que mortes de alto perfil você já lidou e o que pode compartilhar comigo. Tipo pessoas realmente famosas. Sim, Acho que nunca tive nenhum. Bem, sim. Jonathan Levin, o pai dele era Gerald Levin, o presidente da Time Warner, um homem extremamente poderoso. E o filho dele, Jonathan, era conhecido por ser o professor mais incrível de que já ouvi falar. Ele veio de uma família extremamente rica, ele poderia ter sido o que quisesse. Em vez disso, ele se tornou professor e foi dar aulas nas escolas mais pobres do Bronx. uau, que legal da parte dele. E ele incentivava essas crianças, trabalhava com elas, dedicava seu tempo pessoal a elas. Qualquer aluno tinha seu telefone, podia ligar ou conversar com ele a qualquer hora se tivesse problemas. Ele era um homem maravilhoso, maravilhoso, um professor que era celebrado em todos os lugares. E então 2 de seus alunos eram Corey Arthur e Montoon Hart. Ligaram para Jonathan e disseram: "Preciso falar com você agora." Eles foram até a casa dele e depois o torturaram para conseguir o código-senha dele, o código do banco, sabe? Aquele dinheirinho. Como é mesmo o nome daquele negócio? Caixa eletrônico? Caixa eletrônico, não, obrigada. Qual o código dele? Eles o torturaram com uma faca de carne, esfaquearam ele, cortaram ele devagar. É horrível e, sabe, no fim eles só mataram ele. E eu cuidei do caso e foi de partir o coração. Esse cara vivia, sabe? Ele vivia como um típico solteiro. Só uma casinha bagunçada e um apartamentinho bagunçado. Ele tinha uma namorada legal, tinha muitos amigos, era querido na comunidade no Bronx. E esses garotos simplesmente, sabe, eles fizeram ele deu, claro, ele deu o código do caixa eletrônico dele. Foram lá e tiraram acho que $800, ou seja lá qual fosse o limite da conta dele. Acho que era quase tudo que ele tinha, devia ter 900, eles levaram 800 e depois eles voltaram e mataram ele, sabe? Então, isso foi tão famoso, estava em todo o país, porque não era só por causa de quem era o pai dele, esse homem incrivelmente poderoso, mas também por quem ele era, porque ele era realmente um homem bom. E quando eu penso nele é com tristeza. Mas também é quase como comemorar que, apesar dessa morte horrível e de tudo o que ele passou, ele ajudou tantas crianças. O funeral dele estava cheio de estudantes de todo o Bronx, milhares. Você foi? Sim, não, eu não fui ao funeral. Você já foi a funerais de casos que investigou? Não, não. Eu me sentiria intrusiva no luto da família. E não se esqueça, eu sou uma lembrança dolorosa do que aconteceu. Uma senhora costumava visitar o filho, ela vinha da Virgínia e o filho dela era gay. Elas jantavam, iam ao teatro, fofocavam, tomavam vinho e passavam fins de semana maravilhosos juntas. Eram muito próximas. E então ele fez o teste de HIV e estava apavorado com o que o resultado poderia ser. Ele ligou para a mãe dele, ela veio, sabe? Elas foram comer frutos do mar no cais. Elas tiveram um ótimo fim de semana e estavam sentadas na cama dele, rindo e tomando vinho, contou. Eu preciso ir ao banheiro, e então ela esperou, e uns 10 minutos se passaram e ela não o viu. Saiu para a sala de estar e viu a janela escancarada.
E tinha um bilhete em cima da caixa de som dizendo: "Não conte a ninguém sobre isso. Meu diagnóstico." E era um bilhete desagradável, foi cruel com essa mulher com quem ele era tão próximo. Eu entro e estou conversando com ela, e ela me olha com os olhos tão arregalados de choque. E eu perguntei: "Seu filho tinha alguma doença como depressão ou ansiedade?" E ela respondeu: "Doenças? Que doenças? Eu não sei." E eu perguntei: "Aconteceu alguma coisa terrível?" Eu não sei, eu não sei." Então ela se vira para a parede e começa a bater a cabeça contra a parede o mais forte que consegue, e eu a seguro pelos ombros. Eu me viro. Eu disse: "O que você está fazendo?" Ela disse: "Você é um pesadelo. Eu estou tentando acordar. Você é um pesadelo." E eu só a segurei por um tempo até que ela se acalmou, mas eu disse a ela, dei meu cartão. Falei: "Olha, se você tiver algum problema com as funerárias, se precisar de ajuda, é só me ligar." E eu fiquei feliz que ela não precisou. Eu não iria ao funeral, não faria nada porque eu era um pesadelo. É, Eu não quero ser um pesadelo. entendo e compreendo a perspectiva deles. Sim, É triste. se eu for a um funeral, posso ser o pesadelo de alguém? Sim, isso exige muita autoanálise. Tenho certeza de que houve momentos em que você quis ir a funerais. Posso imaginar que há pessoas com quem você se conectou mesmo postumamente ou com as famílias delas. Sim, até mesmo as crianças, especialmente as mortes de crianças, assassinatos de crianças. Sim, eu não consigo imaginar. Mas, por outro lado, eu andava pelos conjuntos habitacionais com minha bolsa e jaquetinha. Os caras sentados do lado de fora diziam: "Ei, você veio me ver?" Eu respondia: "Não, hoje não é o seu dia de trabalhar comigo." E eles diziam: "Mas eu não quero acordar um dia e te ver pairando sobre mim. Não." Eu entendo. Sobre esse assunto existe algum, e isso vai soar mórbido. É tudo mórbido. Isso em particular, tem alguma coisa engraçada que você já descobriu? Alguma cena em que você já entrou? E você pensa, bom, é um pouco irônico, é um pouco bobo, é um pouco... Sabe, tem coisas que às vezes me fazem rir só porque são irônicas, mas é um riso sombrio, é um riso de dor. Eu me lembro, sim, de uma vez lá no Riverside Park, tinha um torso e uma cabeça separada dele, e uma médica legista em treinamento foi até o caso com a investigadora. E enquanto ele, sabe, estava isolando a área, a polícia estava se movimentando por ali. E de repente, a cabeça começou a rolar por uma pequena colina, e essa médica legista, ela era uma moça jovem e simpática. Ela começou a pular, gritando: "A cabeça, a cabeça, a cabeça." Mas aqui está o mais surpreendente. Eles chamam o carro do IML depois que terminam a investigação, e eles pegam o corpo, levam de volta e aí percebem: "Cadê a cabeça?" Disseram: "Você pediu para pegar o corpo, não vimos cabeça." Não, Vá pegar a cabeça. Christos, não ria. Isso é sério. Eu sei o que há de errado com você, mas isso é mórbido. Você não pode rir dessas coisas. Mas se eu não rir, vou morrer de tristeza e desespero. É, Você precisa de uma válvula de escape. sim, eu preciso, e é humor negro. Sim, eu posso imaginar. Quero dizer, se você conversar com caras do exército, eles vão te dizer a mesma coisa. Ah, com certeza. As piadas mais pesadas. Policiais, bombeiros. Pessoas na linha de frente veem o pior da sociedade e costumam ter um humor bem mórbido. Lembro de revistar um saco de lixo preto ali porque havia um corpo esquartejado dentro. Estou abrindo o saco e tirando as coisas, cercado de policiais. Olhei para dentro e pedi ajuda. "Ei, me dá uma mão?" "Ah, deixa, já achei uma." Meu Deus, isso é mórbido, isso é insensível, isso é horrível. É terrível, e Christos acha engraçado. Por algum motivo. Ele está sentado aqui rindo dessa coisa horrível. Mas era uma piada boa demais, porque eu estava tão assustada ao olhar para um corpo todo esquartejado. É um verdadeiro comediante, essas são palavras de um comediante. Você não quer fazer a piada. É, você não quer. É perfeito demais. É simplesmente perfeito demais. É como se Que outra oportunidade você vai ter para dizer isso? eu precisava parar de surtar por um minuto, então fiz uma piada. Agora você entende de onde vêm os comediantes. Eu sei.
das profundezas sombrias do desespero. E assim concluímos nossa conversa com Barbara Butcher. Ela não é simplesmente fantástica? Adoro ouvir as histórias dela e sua visão sobre a morte e principalmente a vida. Tenho uma boa notícia. Se não sabia, fiz outro episódio com a Bárbara. Se ainda não viu, clique aqui. Obrigado por fazerem parte do que estamos construindo no acampamento. Vocês são sempre bem-vindos. Até a próxima.